Você é incompetente, preguiçosa e dispensável. Quer saber? Está demitida. A voz ecoou pelo salão lotado. Dezenas de clientes pararam de comer. Joana tremeu, mas não conseguiu falar. O gerente Diego sorriu, satisfeito com o espetáculo. Ele não sabia que o entregador novo, de boné abaixado e mochila térmica nas costas, era o dono de tudo. E que em 72 horas ele descobriria quem tinha acabado de humilhar. Você está demitida, Joana. Recolha suas coisas e saia. Agora! Diego Moretti apontou para a porta. O dedo tremia de raiva fingida. Joana abaixou a cabeça. As mãos apertavam o pano de chão molhado. Ela não tinha feito nada, mas não conseguia falar. Está esperando o quê? Uma despedida com bolo? Diego riu alto. 2 garçons desviaram o olhar. Uma cliente idosa parou com o garfo no ar. Joana engoliu seco. A garganta ardeu. Ela queria gritar que não tinha quebrado nada, que não tinha sido ela, que alguém estava mentindo. Mas a voz não saiu. Sai daqui antes que eu chame a segurança. Ela virou as costas. Os olhos queimaram, mas não ia chorar ali. Não na frente dele. O salão inteiro assistiu ela sair pela porta dos fundos, arrastando a mochila velha no ombro. Diego cruzou os braços, satisfeito. Mais uma que aprendeu quem mandava ali. Ele não viu o entregador parado no canto da cozinha. Boné abaixado, mochila térmica vermelha, camiseta comum. Ninguém olhava 2 vezes para ele. Mas ele viu tudo. 3 dias antes, Eduardo Falcão estava no escritório da sede quando o celular tocou. Senhor Falcão, preciso falar com o senhor. É urgente. A voz era de Mariana, gerente de RH. Ela nunca ligava fora do expediente. O que aconteceu? Recebi 7 pedidos de demissão esta semana. Todos do mesmo restaurante, a unidade Centro. Eduardo franziu a testa. 7 funcionários em uma semana? Aquilo não era normal. Tem mais. As avaliações no Google caíram de 4,8 para 3,2 em 2 meses. Os comentários falam de atendimento grosseiro, clima pesado, funcionários visivelmente nervosos. Ele abriu o laptop. Leu 3 avaliações seguidas. Garçonete estava tremendo ao anotar o pedido. Parecia com medo de errar. Gerente gritou com um funcionário na frente de todo mundo. Nunca mais volto. Comida boa. Mas o ambiente é horrível. Dá para sentir a tensão no ar. Eduardo fechou o laptop devagar. Aquele restaurante era o carro-chefe da rede. 15 anos de reputação impecável. E agora estava desmoronando. Conversei com o Diego, ele perguntou. Sim, ele diz que está tudo sob controle, que são apenas funcionários fracos que não aguentam pressão. Eduardo conhecia aquele discurso. Pressão era o código para abuso disfarçado de exigência. Mariana, não fale com ele sobre essa conversa. Vou resolver isso pessoalmente. Como o senhor quiser. Ele desligou. Ficou olhando para a tela do computador. Aquele restaurante era especial. Foi o primeiro que abriu depois que perdeu tudo e reconstruiu do zero. Tinha o nome da mãe dele na parede de entrada. E agora alguém estava destruindo aquilo por dentro. Eduardo não ia mandar um auditor, não ia fazer reunião, não ia dar aviso prévio, ia ver com os próprios olhos. Na manhã seguinte, Eduardo entrou na cozinha da unidade Centro às 9h da manhã. Boné preto abaixado, camiseta branca lisa, mochila térmica vermelha, tênis gasto. Ninguém olhou para ele 2 vezes. Você é o entregador novo? Perguntou um cozinheiro, sem tirar os olhos da frigideira. Sou. Primeiro dia. Fica ali no canto e espera o Diego te chamar e reza para ele estar de bom humor. Eduardo ficou parado perto da porta dos fundos. Observou. A cozinha estava em silêncio. Ninguém conversava. Ninguém ria. Todo mundo trabalhava de cabeça baixa, com movimentos rápidos e nervosos. Era como um campo minado. Todo mundo pisando com cuidado. Às 10h, Diego apareceu. Alto, cabelo gel, camisa social azul justa demais, sapato brilhando. Ele entrou na cozinha como quem entra em território conquistado. Bom dia! Ele gritou. Ninguém respondeu.
Continuaram trabalhando. Diego caminhou devagar entre as bancadas, olhando tudo com cara de nojo. Esse molho está com a cor errada. Refaz. O cozinheiro engoliu seco. Mas, senhor, é a receita padrão. Eu não perguntei se é padrão, eu mandei refazer. O homem abaixou a cabeça, jogou o molho fora. Começou do zero. Diego continuou andando. Parou na frente de uma garçonete jovem que estava montando bandejas. Quantas vezes eu vou ter que falar para você não encostar a mão na borda do prato? Desculpa, não paga a conta. Faz direito ou vai embora. A menina quase derrubou a bandeja. As mãos tremiam. Eduardo observou tudo em silêncio. Cada grito, cada humilhação pequena, cada funcionário que encolhia. Ele conhecia aquele tipo de gerente, o tipo que confunde liderança com tirania, que acha que medo é sinônimo de respeito. Mas o pior ainda estava por vir. Às 11h30, uma mulher entrou pela porta dos fundos, uniforme de limpeza azul marinho, cabelo preso com grampo, mochila velha no ombro. Ela tinha uns 50 anos, rosto cansado, mãos ásperas de tanto esfregar chão. Era Joana. Ela cumprimentou todo mundo com um aceno tímido. Ninguém respondeu. Mas não por maldade. Todo mundo estava ocupado demais, tentando não virar o próximo alvo. Joana pegou o balde, encheu de água, jogou desinfetante. Começou a lavar o chão perto do freezer. Diego passou por ela sem olhar. Ela continuou trabalhando. Cabeça baixa, movimentos rápidos, como quem já sabia que precisava ser invisível para sobreviver. Eduardo não tirou os olhos dela. Havia algo na forma como ela segurava o pano, como se cada movimento fosse uma tentativa de não cometer erro nenhum, como se o erro custasse tudo. 10 minutos depois, um estrondo veio da cozinha. Um garçom tinha derrubado uma bandeja cheia de pratos, vidro estilhaçado no chão, molho vermelho espalhado por tudo. Diego apareceu como um raio. Quem foi? O garçom levantou a mão tremendo. Eu, senhor. Foi sem querer. Eu. Sem querer. Diego avançou. Você acha que isso aqui é casa da mãe Joana? Cada prato desses custa dinheiro. Eu sei, senhor, eu vou limpar. Você vai limpar e vai pagar. Esse prejuízo sai do seu salário. O garçom empalideceu. Aquilo não era legal. Não podia descontar assim, mas ele não ia discutir. Sim, senhor. Diego olhou para o chão sujo, depois olhou para Joana, que estava parada com o balde na mão. Você limpa essa porcaria agora! Joana largou o balde e foi correndo. Ajoelhou no chão. Começou a juntar os cacos com as mãos nuas. Eduardo viu o vidro cortar o dedo dela. Um fio de sangue escorreu. Ela nem reclamou. Continuou limpando. Diego ficou parado em cima dela, de braços cruzados. Mais rápido. O almoço começa em 15 minutos e eu não vou abrir com o chão sujo. Joana acelerou. As mãos tremiam. O sangue manchou o pano. Eduardo apertou os punhos dentro do bolso. Ele estava começando a entender por que 7 funcionários pediram demissão em uma semana. E por que aquele restaurante estava morrendo por dentro. O almoço começou às 12h em ponto. O salão encheu rápido. Executivos de terno, famílias, casais, todo mundo procurando uma mesa, olhando o cardápio, fazendo pedidos. Eduardo ficou na cozinha observando. Diego estava diferente, sorriso largo, voz educada, postura ereta. Ele cumprimentava os clientes como se fosse outra pessoa. Bom dia, seja muito bem-vindo, a casa está honrada com sua presença. Eduardo quase não acreditou. Era a mesma pessoa que tinha gritado com o garçom 5 minutos atrás, mas bastava um cliente virar as costas para a máscara cair. Que demora é essa? Mesa 7 esperando há 3 minutos. Diego sibilou para uma garçonete. Você quer que eu te demita na frente de todo mundo? A menina correu para a cozinha, quase tropeçando. Eduardo viu o padrão. Diego tinha 2 caras, uma para o público, outra para quem não podia se defender. Às 13h, o movimento começou a diminuir. Alguns clientes ainda comiam sobremesa.
Outros pagavam a conta. Diego entrou na cozinha. Joana, cadê você? Silêncio. Joana! Ela apareceu correndo do banheiro, enxugando as mãos no avental. Sim, senhor. Porque o chão da entrada ainda está molhado? Eu não mandei você limpar isso antes do almoço? Eu limpei, senhor, mas nada. Olha lá, tem marca de pé. Você quer que algum cliente escorregue e me processe? Joana abaixou a cabeça. Desculpa, senhor, eu vou limpar de novo. Você vai limpar de novo e vai ficar aqui até secar completamente. Eu não quero você saindo do lugar até aquilo brilhar. Sim, senhor. Diego virou as costas. Parou. Voltou. Ah, e Joana? Sim. Se você fizer corpo mole de novo, eu desconto do seu salário. Entendeu? Ela engoliu seco. Entendi. Diego saiu. Joana ficou parada, olhando para o chão. As mãos tremiam. Eduardo viu ela apertar os olhos. Viu ela morder o lábio. Viu ela respirar fundo, como quem está segurando algo grande demais para caber dentro do peito. Ela voltou para a entrada. Pegou o pano. Começou a esfregar o chão de novo. Eduardo continuou observando. Às 14h30, o restaurante estava quase vazio. Apenas 2 mesas ocupadas. O pessoal da limpeza começou a arrumar tudo para o jantar. Diego estava no escritório dele, no fundo do corredor. Porta fechada. Eduardo aproveitou. Caminhou pela cozinha. Conversou com os funcionários. E aí, como é trabalhar aqui? Ele perguntou para um cozinheiro mais velho. O homem olhou para os lados antes de responder. Voz baixa. Já foi melhor. Como assim? O dono antigo era gente boa, mas depois que o Diego assumiu, virou isso aqui. O cozinheiro parou. Olhou para Eduardo com atenção. Espera, você não é daqui, né? Seu sotaque é diferente. Você é de onde? Eduardo sentiu o coração acelerar. Interior, vim tentar a vida na cidade. O homem assentiu, mas continuou olhando. É que você fala tipo... pessoa estudada, não parece entregador. Eduardo forçou um sorriso. Fiz uns cursos online. Gosto de aprender. Ah, entendi. O cozinheiro voltou para o fogão, mas a desconfiança ficou no ar. Eduardo respirou. Por pouco, Eduardo entendeu. Medo silencia, medo paralisa, medo mantém tudo como está. Ele caminhou até os fundos, passou pela despensa, pelo depósito de bebidas, e então ouviu um choro abafado. Vinha de trás do freezer industrial. Eduardo parou, escutou. Era uma voz feminina, tentando se controlar, falhando. Ele deu a volta devagar e viu Joana. Ela estava sentada no chão, encostada na parede gelada do freezer. As mãos cobriam o rosto, os ombros sacudiam. Ela chorava baixinho, como quem não quer ser ouvida. Como quem já sabe que chorar não adianta nada, mas não consegue segurar. Eduardo ficou parado. Não sabia se devia falar alguma coisa ou deixar ela em paz. Antes que pudesse decidir, uma voz cortou o ar. Olha só, a princesinha está chorando. Diego. Ele estava parado na porta do depósito, de braços cruzados, sorriso de escárnio no rosto. Joana levantou num pulo. Limpou o rosto com as costas da mão. Tentou se recompor. Desculpa, senhor, eu só... Você só o quê? Estava fugindo do trabalho para fazer drama? Não, eu... Sabe qual é o seu problema, Joana? Diego deu um passo para frente. Você é fraca. Qualquer coisinha você desmorona. Qualquer bronca você vem chorar escondida. Joana mordeu o lábio. Não respondeu. Você acha que alguém aqui se importa com o seu choro? Você acha que eu vou ter pena de você? Silêncio. Eu te pago para trabalhar, não para choramingar feito criança. Diego apontou para a cozinha. Agora levanta daí e volta para o salão. E se eu te pegar parada de novo, você tá despedida. Joana abaixou a cabeça. Sim, senhor. Ela passou por ele de cabeça baixa. Voltou para o salão. Diego ficou parado, sorrindo sozinho, como quem acabou de vencer uma guerra particular. Ele não viu o entregador parado atrás da prateleira de bebidas. Boné abaixado, mãos nos bolsos, assistindo tudo.
Mas Eduardo viu algo que Diego não percebeu. Antes de voltar para o salão, Joana parou, respirou fundo, endireitou os ombros e sussurrou para si mesma tão baixo que quase ninguém ouviu. Eu trabalho, mas eu não sou invisível. Eduardo ouviu, e naquele momento ele soube que Joana era mais forte do que Diego imaginava. Eduardo sentiu algo subir pelo peito, algo quente, algo perigoso, raiva pura. Ele tinha visto humilhação antes, tinha visto chefes abusivos, tinha visto gente perdendo a linha, mas isso era diferente. Diego não estava cobrando resultado, ele estava destruindo uma pessoa, por prazer, por poder, porque podia. Eduardo respirou fundo, contou até 10, ainda não. Ele precisava de mais, precisava ver tudo, entender a extensão da podridão, porque quando ele agisse, não ia deixar nada em pé. Às 16 horas, Eduardo recebeu a primeira entrega. Leva isso para o bairro Jardim das Flores, apartamento 302. O atendente entregou a sacola térmica. Eduardo pegou. Saiu pela porta dos fundos. Subiu na moto que tinha alugado de manhã. Capacete, jaqueta, luvas. Ninguém ia reconhecê-lo assim. Fez a entrega. Voltou. Quando entrou de novo no restaurante, Joana estava limpando as mesas do salão. Os olhos dela ainda estavam vermelhos. Mas ela trabalhava, cabeça baixa, movimentos mecânicos. Eduardo passou por ela, quis dizer alguma coisa, quis perguntar se estava tudo bem. Mas não podia. Ainda não. Ele era só o entregador novo. Não podia chamar atenção. Então ficou quieto. Mas guardou cada detalhe, cada palavra, cada lágrima, porque quando chegasse a hora, ele ia usar tudo, e Diego ia pagar por cada humilhação, por cada grito, por cada lágrima que tinha arrancado daquela mulher. Ele ia pagar caro. Eduardo voltou no dia seguinte, mesmo disfarce, mesma mochila, mesmo boné abaixado. Mas agora ele sabia o que procurar. Chegou às 8 horas da manhã. A cozinha estava vazia. Apenas 2 cozinheiros preparando a mise en place. Ele cumprimentou com um aceno. Eles responderam sem olhar. Diego chegou às 9h30. Entrou fazendo barulho. Bateu a porta. Jogou a pasta em cima do balcão. Reunião, agora, todo mundo aqui. Os funcionários largaram o que estavam fazendo. Formaram um semicírculo na frente dele. 8 pessoas. Cozinheiros, garçons, pessoal da limpeza. Joana estava no fundo, de cabeça baixa. Diego cruzou os braços. Ontem a gente perdeu uma avaliação de 5 estrelas. Alguém reclamou que o atendimento foi frio e apressado. Ele olhou para cada um. Quem foi? Ninguém respondeu. Eu perguntei. Quem foi? Silêncio. Ótimo, já que ninguém assume, todos vão ficar meia hora extra hoje, sem pagamento. Um garçom levantou a mão hesitante. Mas, senhor, isso não é... Não é o quê? Diego avançou. Você quer me ensinar como gerenciar meu restaurante? O garçom abaixou a mão. Não, senhor. Então cala a boca e aceita a consequência. Diego olhou para o relógio. Vocês têm 5 minutos para estar na posição. Quem atrasar, eu demito. Ele saiu batendo a porta. Os funcionários se entreolharam. Ninguém disse nada. Mas os rostos diziam tudo. Cansaço, revolta silenciosa, medo. Eduardo observou cada reação, cada olhar baixo, cada ombro caído. Aquilo não era liderança. Era terrorismo psicológico. O turno começou às 10 horas. Eduardo fez 3 entregas pela manhã, sempre voltando rápido para não perder nada. E cada vez que voltava, via algo novo. 11h15, Diego elogiou uma garçonete na frente dos clientes. Você é excelente, exemplo para todos. Ela sorriu aliviada. Mas quando o último cliente saiu, Diego a chamou nos fundos. Mas se você esquecer guardanapo de novo, você e toda a equipe ficam meia hora extra sem pagamento, entendeu? A menina empalideceu. 12h30. Um cozinheiro tossiu 3 vezes seguidas. Diego não gritou. Apenas disse alto para todos ouvirem. Tá vendo? Por causa de um doente, todo mundo vai ter que trabalhar dobrado. Se alguém reclamar, reclama com ele, não comigo. O homem abaixou a cabeça
envergonhado. A equipe inteira evitou olhar para ele. 13h45. Diego criou uma regra nova na hora. A partir de agora, quem esquecer qualquer item na mesa perde R$ 10 do salário. Nenhum aviso, nenhuma reunião. Só a regra. Terror administrativo puro. Eduardo anotou tudo mentalmente. Cada abuso, cada palavra. Mas o pior ainda estava por vir. Às 14h, a cozinha começou a desacelerar. Os últimos clientes do almoço estavam saindo. A equipe começou a limpar tudo. Diego estava no escritório, mexendo no computador. Eduardo aproveitou para conversar com mais gente. Sentou no banquinho perto da pia. Um cozinheiro chamado Roberto estava lavando panelas. "E aí, quanto tempo você trabalha aqui?" Eduardo perguntou. 3 anos. Sempre foi assim? Roberto parou de esfregar. Olhou para a porta do escritório. Voz baixa. Não. Quando eu entrei, o gerente era outro. O ambiente era bom. A gente ria, conversava, trabalhava em equipe. E quando o Diego assumiu, tudo mudou. No primeiro mês, ele demitiu 5 pessoas. Disse que era um peso morto. Depois disso, ninguém mais falou nada. Todo mundo ficou com medo de ser o próximo. Eduardo assentiu. E ninguém denuncia? Roberto riu sem graça. Denunciar para quem? O dono mora em outra cidade. Ele nunca vem aqui. E o Diego é amigo do diretor regional. Se alguém reclamar, vai ser demitido antes de chegar em alguém que importa. Eduardo sentiu o peito apertar. Eles achavam que ele não sabia, que ele não se importava, que tinha abandonado aquele lugar nas mãos de um tirano. E talvez tivessem razão. Ele tinha confiado demais, delegado demais, esquecido que confiança sem fiscalização vira convite para abuso. E a Joana? Eduardo perguntou. Ela sempre foi o alvo? Roberto suspirou. Ela é a mais antiga. Trabalha aqui desde a inauguração. Conhece tudo. Sabe fazer tudo. Nunca faltou um dia. Mas o Diego odeia ela. Por quê? Porque ela não abaixa a cabeça fácil. Já vi ela discordar dele algumas vezes. Nada desrespeitoso. Só tipo, senhor, eu acho que seria melhor assim. Mas o Diego não aceita. Ele quer gente que só obedece. Eduardo olhou para o salão. Joana estava limpando as cadeiras. Movimentos lentos, cansados. Ela tem família? Tem uma filha, adolescente. Mora só com ela. O marido morreu faz uns anos. Eduardo fechou os olhos. Joana não era só uma funcionária sendo humilhada. Era uma mãe solo, sustentando uma filha, sem rede de apoio, sem margem para errar. E Diego sabia disso. Por isso ele abusava. Porque sabia que ela não podia sair, não podia revidar, não podia fazer nada além de aguentar. Às 15h30, Diego saiu do escritório. Ele olhou para a cozinha. Franziu a testa. Porque ainda tem louça suja. Roberto se virou. Senhor, eu tô lavando. Só falta. Eu não quero saber o que falta. Eu quero tudo limpo. Agora. Sim, senhor. Diego caminhou até a geladeira. Abriu. Pegou uma garrafa de água. Aliás, quem deixou essa geladeira uma bagunça? Ninguém respondeu. Joana! Ela apareceu correndo. Sim, senhor. Olha isso! Diego apontou para dentro da geladeira. Tá tudo fora do lugar. Você não organizou isso hoje de manhã? Organizei, senhor. Mas durante o almoço, o pessoal... Eu não quero desculpa. Diego bateu a porta da geladeira. Você vai reorganizar tudo agora e vai ficar aqui até terminar, mesmo que seja meia-noite. Joana abaixou a cabeça. Sim, senhor. E já que você gosta tanto de fazer corpo mole, amanhã você vem 1 hora mais cedo, sem pagamento extra. Ela engoliu seco. Senhor, Você o quê? Vai reclamar? Silêncio. Então cala a boca e obedece. Diego saiu. Joana ficou parada na frente da geladeira aberta. As mãos tremiam. Eduardo viu uma lágrima escorrer pelo rosto dela. Rápida. Ela limpou antes que alguém visse, mas ele viu. E aquilo foi a gota d'água. Ele tinha visto o suficiente. Tinha entendido o sistema. Tinha mapeado cada abuso. Agora só precisava de uma coisa: o momento certo para destruir tudo.
Às 17, Eduardo saiu para mais uma entrega. Mas antes de sair, ele passou por Joana. Ela estava ajoelhada, reorganizando a geladeira. Sozinha, exausta. Ele quis falar, quis dizer que aquilo ia acabar, que ela não ia sofrer mais, mas não podia. Ainda não. Então ele fez a única coisa que podia. Parou. Pegou uma garrafa de água da prateleira. Colocou do lado dela. Você parece cansada, ele disse baixinho. Joana olhou para ele, surpresa. Ninguém tinha feito um gesto gentil ali dentro fazia muito tempo. Obrigada, ela sussurrou. Eduardo assentiu. Saiu. Enquanto subia na moto, ele fez uma ligação. Mariana, sou eu. Senhor Falcão, quero que você prepare um dossiê completo do Diego Moretti. Contratos, advertências, relatórios de performance, tudo. E quero cópias de todos os registros de ponto dos funcionários dos últimos 6 meses. Certo. Posso perguntar por quê? Você vai saber em breve. E Mariana? Sim. Prepare uma rescisão por justa causa. Vou precisar dela em 48 horas. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois respondeu. Com prazer, senhor. Eduardo desligou. Mas antes de guardar o celular, ele fez mais uma coisa. Abriu a câmera. Tirou foto do quadro de escalas na parede da cozinha. Horários rasurados. Horas extras sem assinatura. Descontos sem justificativa. Depois abriu o gravador de voz. Deixou ligado no bolso. Se Diego gritasse de novo, ele teria prova em áudio. 2 dias. Só precisava aguentar mais 2 dias. E então o inferno de Diego ia começar. No 3º dia, Eduardo chegou às 7 da manhã, mais cedo que o normal. Queria ver se Diego também abusava fora do horário comercial. A cozinha estava vazia, escura. Apenas a luz de emergência acesa. Ele esperou. Às 7h30, a porta dos fundos se abriu. Joana entrou. Mochila velha no ombro. Rosto cansado. Olheiras fundas. Ela acendeu a luz. Pegou o avental. Começou a trabalhar. Sozinha. 1 hora antes do horário. Sem ninguém para testemunhar. Eduardo ficou escondido atrás da despensa, observando. Joana limpou a geladeira. Organizou os potes. Etiquetou tudo. Depois limpou o chão. As bancadas. Os azulejos. Tudo em silêncio. Movimentos mecânicos. Como um robô programado para obedecer. Às 8h30, outros funcionários começaram a chegar. Ninguém comentou que Joana já estava ali. Todo mundo sabia. Era o castigo dela. Às 9h, Diego chegou. Ele olhou para Joana. Sorriu. Pelo menos você sabe obedecer. Ela não respondeu. Continuou trabalhando. Diego foi para o escritório. Fechou a porta. Eduardo esperou. O dia começou normal. Entregas, movimento, clientes. Mas às 11 horas, Eduardo notou algo diferente. Joana estava mais lenta. Parava de vez em quando. Segurava a mão direita com a esquerda. Ele observou mais de perto. A mão dela estava enfaixada. Um curativo grosso cobria a palma e os dedos. Eduardo franziu a testa. Aquilo não estava lá ontem. Ele esperou ela passar perto. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou baixinho. Joana olhou para ele. Hesitou. Cortei em casa, lavando louça. Não foi nada. Ela desviou o olhar rápido demais. Estava mentindo, ou pelo menos escondendo a gravidade. Eduardo não insistiu, mas continuou observando. A cada movimento, Joana fazia uma careta de dor. Discreta, mas visível para quem prestava atenção. Ela carregava baldes, torcia panos, levantava caixas, tudo com a mão machucada, e ninguém perguntava se ela estava bem. Às 12h, o restaurante estava lotado. Diego estava no salão, supervisionando tudo. Sorriso falso, voz doce para os clientes. Joana passou por ele carregando uma caixa de produtos de limpeza. Joana! Ela parou, virou. Sim, senhor. Diego olhou para a caixa, depois para a mão enfaixada. O que aconteceu na sua mão? Cortei, senhor, mas está tudo bem. Consigo trabalhar. Diego deu um passo para a frente.
Pegou a mão dela sem delicadeza. Joana fez uma careta de dor. Ele olhou o curativo, soltou. Você foi no médico? Não, senhor, só limpei e enfaixei. Ótimo, então não tem problema, continua trabalhando. Joana hesitou. Senhor, talvez eu pudesse fazer só as coisas leves hoje. Leves? Diego riu. Você acha que eu vou reorganizar o trabalho porque você se cortou lavando louça? Não, senhor. Você só nada. Diego apontou para a cozinha. Volta para o seu trabalho. E se eu te ver reclamando de novo, você está demitida. Joana abaixou a cabeça. Sim, senhor. Ela voltou para a cozinha carregando a caixa. As mãos tremiam. Eduardo viu ela apertar os dentes. Viu ela piscar rápido para segurar as lágrimas. Ele apertou os punhos. Aquilo não era cobrança, era crueldade. Diego sabia que ela estava machucada e não se importava. Pior, usava aquilo como mais uma forma de controle. Às 13h30, Eduardo estava na cozinha quando ouviu um barulho. Mas antes disso, algo aconteceu. Diego entrou na área de descanso. Atenção, pessoal! A partir de hoje, todo entregador vai ter a mochila revista antes de sair e depois de voltar. É questão de segurança. Eduardo sentiu o sangue gelar. Mochila revista. Ele tinha o celular corporativo ali dentro, com todas as mensagens para Mariana, com as fotos do quadro de ponto. Se Diego olhasse, começando agora. Diego apontou para Eduardo. Você, traz a mochila aqui. Eduardo respirou fundo. Pegou a mochila, caminhou até Diego. O coração batia forte. Se descobrissem quem ele era agora, antes de ter provas suficientes, Diego abriu a mochila, mexeu, viu as sacolas térmicas, a garrafa de água, a carteira, e então pegou o celular. Eduardo travou. Diego olhou para a tela bloqueada. Celular bom para entregador, hein? Comprei parcelado. Uso para GPS. Diego devolveu. Tá bom, pode ir. Eduardo pegou a mochila. Saiu. Respirou só quando estava fora da cozinha. Por pouco. Por muito pouco. Às 13h30, Eduardo estava na cozinha quando ouviu um barulho. Crash! Uma bandeja tinha caído no chão. Pratos quebrados. Comida espalhada. Joana estava parada no meio da bagunça. A mão enfaixada sangrando. O curativo vermelho. Ela tinha tentado segurar a bandeja, mas a mão não aguentou. Diego apareceu correndo. O que foi isso? Joana olhou para ele, pálida. Desculpa, senhor. A mão escorregou. Escorregou. Diego olhou para o chão. Você tem ideia de quanto custa tudo isso? Eu sei, senhor. Foi sem querer. Sem querer não paga prejuízo. Diego avançou. Você vai pagar tudo. Sai do seu salário. Joana empalideceu mais ainda. Senhor, por favor, eu preciso do dinheiro para... Eu não quero saber do que você precisa, Diego gritou. Você derrubou. Você paga. Ela engoliu seco. Olhou para a mão sangrando. Senhor, eu preciso ir no médico. O corte abriu. Você não vai em médico nenhum. Você vai limpar essa porcaria, voltar para o trabalho e parar de fazer drama. Mas, senhor, mais nada! Diego apontou para o chão. Limpa! Joana ajoelhou, começou a juntar os cacos. A mão sangrava mais, manchava os pedaços de vidro, manchava o chão. Ela tentou usar só a mão boa, mas não conseguia. Precisava das duas. Uma garçonete nova, recém-contratada, se aproximou. Joana, deixa eu ajudar. Não, Diego cortou. Ela derrubou, ela limpa sozinha. Você volta para o seu trabalho antes que eu te demita também. A menina recuou, assustada. Mas Joana olhou para ela e sussurrou rápido. Tá tudo bem. Vai, não se envolve. Foi um gesto pequeno, mas Eduardo viu. Joana, no meio da dor, no meio da humilhação, protegendo alguém mais fraca. Eduardo viu ela morder o lábio com força. Viu o sangue pingar no piso branco. E viu Diego parado ali, de braços cruzados, assistindo, como se fosse um show. Roberto, o cozinheiro, se aproximou de Eduardo. Voz baixa.
Ele vai matar essa mulher. Eduardo não respondeu, mas concordava. Aquilo tinha passado de todos os limites. Às 14, Joana terminou de limpar. Ela foi até o banheiro, lavou a mão. Refez o curativo com papel higiênico e fita adesiva. Quando saiu, estava mais pálida ainda. Diego a interceptou no corredor. Joana, já que você gosta tanto de quebrar coisas, hoje você fica até fechar. Vai limpar o restaurante inteiro, sozinha. Senhor, eu preciso buscar minha filha na escola às 18. Eu não me importo com sua filha. Diego se aproximou. Você vai ficar aqui até eu mandar você ir embora, entendeu? Joana fechou os olhos. Respirou fundo. Entendi. Diego sorriu. Satisfeito. Ótimo. Agora volta para o trabalho. Ele se virou e foi embora. Joana ficou parada no corredor, sozinha. Eduardo viu ela segurar a mão machucada contra o peito. Viu ela tremer. E então viu ela chorar, silenciosamente, sem fazer barulho. Apenas lágrimas escorrendo. Ela não estava chorando de dor. Estava chorando de exaustão, de humilhação, de impotência. Eduardo não aguentou mais. Ele tinha visto demais, testemunhado demais, aguentado demais. Amanhã seria o último dia de Diego naquele restaurante. E Eduardo ia garantir que a queda fosse pública. Humilhante e irreversível. Exatamente como Diego merecia. Às 17 horas, Eduardo saiu para a última entrega do dia. Mas antes, ele passou por Joana. Ela estava sentada no banquinho perto da pia, segurando a mão, olhando para o nada. Você precisa ir no médico, Eduardo disse baixinho. Joana olhou para ele, surpresa. Eu não posso. O Diego, ele não manda em você fora daqui. Ela riu sem graça. Manda sim. Ele controla tudo. Eduardo queria dizer a verdade. Queria revelar quem ele era. Queria acabar com aquilo agora. Mas faltava pouco. Só mais um dia. Amanhã vai ser diferente, ele disse. Pode acreditar. Joana franziu a testa. Como você sabe? Eduardo colocou o boné, pegou a mochila. Só sei. Ele saiu antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa. Enquanto dirigia, ele fez outra ligação. Mariana, tudo pronto? Sim, senhor. Dossiê completo, rescisão preparada, documentação de irregularidades trabalhistas. Quando o senhor quiser, podemos acionar. Amanhã, às 12h30, horário de pico, quero testemunhas. Mariana hesitou. Senhor, tem certeza? Demissão pública pode ser. Mariana, esse homem humilhou funcionários publicamente por meses. Ele merece o mesmo tratamento. Silêncio. Depois, entendido. Estarei lá. Eduardo desligou. Faltava menos de 24 horas. E então, Diego ia descobrir o que acontece quando você transforma o inferno na vida de pessoas inocentes. Você conhece o inferno de verdade. 4º dia. O último dia de Diego. Eduardo chegou às 10 horas. Mesmo disfarce, mas algo era diferente. Hoje ele não estava ali para observar, estava ali para executar. A cozinha estava agitada, era sexta-feira, o dia mais cheio da semana. Joana estava lá, mão ainda enfaixada, rosto pálido, mas trabalhando, sempre trabalhando. Eduardo viu ela evitar encostar a mão em qualquer coisa. Viu ela fazer tudo com a esquerda, viu ela tremer quando precisava usar as duas. Mas ela não reclamava, não parava, não pedia ajuda, porque sabia que não adiantava. Diego chegou às 10h30, entrou de bom humor, cantarolando, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai quebrar recorde de vendas. Ninguém respondeu. Ele não percebeu, ou não se importou. Às 11h45, o salão começou a encher. Executivos, famílias, grupos de amigos, todo mundo procurando mesa, fazendo pedido, enchendo o restaurante. Diego estava radiante, circulava entre as mesas, cumprimentando clientes, fazendo piada, tirando foto. A máscara perfeita. Eduardo fez 2 entregas rápidas. Voltou às 12h15. Faltavam 15 minutos.
Ele ficou na cozinha, observando, esperando. Às 12h25, Joana saiu do banheiro. Ela estava lavando a mão machucada, trocando o curativo improvisado. Diego a viu. Joana, cadê você? A mesa 12 está esperando água faz 5 minutos. Já vou, senhor. Ela tentou fechar a torneira rápido. A mão escorregou. A água espirrou. Diego franziu a testa. Você ainda tá com essa mão machucada? Tá melhorando, senhor. Melhorando. Diego olhou para o curativo. Isso tá pior. Tá sangrando de novo. Eu vou cuidar depois do trabalho. Você não vai cuidar de nada. Você vai trabalhar. Diego apontou para o salão. Agora vai. Joana abaixou a cabeça. Pegou a jarra de água. Foi para o salão. Eduardo viu ela segurar a jarra com dificuldade. A mão tremia. Ela serviu a mesa 12. Voltou para a cozinha. Mas quando passou pela estação de bebidas, a jarra escorregou. Crash! Vidro quebrado, água no chão. Silêncio. O restaurante inteiro olhou. Diego também. Ele parou no meio do salão. Virou devagar. Olhou para Joana. O rosto dele mudou. Ficou vermelho. As veias do pescoço saltaram. Joana! Ela congelou. Diego atravessou o salão. Rápido, furioso. Você tem que estar de brincadeira comigo. Senhor, foi sem querer, a mão. A mão! A mão! Diego olhou ao redor. Clientes assistindo. Garçons parados. Você sabe quantas vezes eu vou ter que ouvir sobre essa mão? Desculpa, senhor. Desculpa, não adianta. Diego apontou para o chão. Olha essa bagunça. Olha. Joana olhou. A água se espalhava. Os cacos de vidro brilhavam sob a luz. Eu vou limpar. Você vai limpar e vai pagar. De novo. Diego deu um passo para a frente. Aliás, sabe de uma coisa? Já que você gosta tanto de quebrar coisas, talvez você deveria estar quebrando em outro lugar. Joana arregalou os olhos. Senhor, por favor. Por favor, o quê? Você está me fazendo passar vergonha na frente dos clientes. O salão estava em silêncio total. 30 pessoas assistindo. Diego olhou ao redor. Viu as testemunhas e decidiu fazer um show. Sabe o que eu acho? Ele falou alto, para todo mundo ouvir. Eu acho que você andou roubando dinheiro do caixa. Joana empalideceu. O quê? Isso mesmo, roubando. Diego cruzou os braços. Ontem o caixa não fechou. Faltaram R$ 50 e você foi a última a mexer nele. Senhor, eu não roubei nada. Eu nunca. Você nunca. Então cadê o dinheiro? Eu não sei. Talvez tenha sido erro de troco ou você roubou. Diego olhou para os clientes. Vocês estão vendo? Essa é a qualidade de funcionário que eu tenho que aguentar. Joana sentiu as lágrimas subirem. Não, não ali. Não na frente de todo mundo. Senhor, eu juro que não fui eu. Por favor, não faz isso. Não faz o quê? Não te exponho como ladra? Diego sorriu. Você devia ter pensado nisso antes de meter a mão onde não devia. Um murmúrio percorreu o salão. Clientes trocando olhares, alguns desconfortáveis, outros curiosos. Joana estava tremendo. As mãos, o queixo, o corpo inteiro. Senhor, eu tenho uma filha. Eu preciso desse emprego. A voz dela falhou. Por favor. Diego deu de ombros. Devia ter pensado nela antes. E então ele disse as palavras. Você está demitida. Recolha suas coisas e sai, agora. O silêncio no salão era absoluto. Joana ficou parada, olhando para ele, depois para os clientes, depois para o chão. As lágrimas finalmente caíram. Ela não conseguia falar, não conseguia se mover, apenas chorava. Diego sorriu, satisfeito com o espetáculo. Está esperando o quê? Uma despedida com bolo? Ele riu. Sai daqui antes que eu chame a segurança. Joana deu um passo para trás. Tropeçou. Quase caiu. E então uma voz cortou o silêncio. Ela não vai a lugar nenhum. Todo mundo virou. O entregador. Boné abaixado. Mochila térmica nas costas. Ele estava parado perto da cozinha. Voz calma. Firme. Diego franziu a testa. O quê? Eu disse.
O entregador tirou o boné devagar, que ela não vai a lugar nenhum. E quando ele levantou o rosto, Diego congelou, porque ele reconheceu. Aquele rosto estava em todos os quadros da sede, em todas as matérias sobre a rede, em todos os eventos corporativos. Eduardo Falcão, o dono, o fundador, o dono de tudo. Diego empalideceu. A boca abriu, fechou. Nenhum som saiu. O restaurante inteiro seguiu o olhar dele. Viram o entregador, viram a expressão de Diego e entenderam. Eduardo tirou a mochila térmica, jogou no chão. Oi, Diego. Ele caminhou devagar até o centro do salão. A gente precisa conversar. Diego tentou falar, a voz saiu trêmula. Senhor Falcão, eu não sabia que o senhor... Não sabia o quê? Eduardo parou na frente dele. Não sabia que eu sou dono desse restaurante? Ou não sabia que eu estava assistindo você humilhar, ameaçar e destruir meus funcionários pelos últimos 4 dias? O silêncio era ensurdecedor. Diego tentou sorrir. Senhor, eu posso explicar. Explicar? Eduardo deu um passo para a frente. Você vai explicar por que forçou a Joana a trabalhar com a mão sangrando? Vai explicar por que descontou ilegalmente do salário dela? Vai explicar por que acabou de acusá-la de roubo sem nenhuma prova? Eduardo apontou para a câmera de segurança no teto do salão. Aliás, essa câmera gravou tudo, cada palavra, cada acusação, cada humilhação. E eu já tenho cópia de tudo. Diego empalideceu mais ainda. Diego recuou. Senhor, eu só estava o quê? Fazendo seu trabalho? Eduardo olhou ao redor. Para os funcionários, para os clientes. Seu trabalho era liderar, era proteger, era criar um ambiente onde as pessoas pudessem trabalhar com dignidade. Ele apontou para Joana, que estava parada em choque. Essa mulher trabalha aqui há 15 anos. 15. Ela nunca faltou um dia, nunca reclamou, nunca pediu nada. Eduardo olhou para Diego. E você transformou a vida dela num inferno. Diego tentou falar, mas Eduardo não deixou. Eu vi tudo. Eu vi você gritar, humilhar, ameaçar, descontar salário ilegalmente, forçar gente doente a trabalhar. Eu vi você destruir a autoestima de pessoas que só queriam fazer o trabalho delas. Eduardo olhou para Mariana, que tinha entrado com os seguranças e segurava uma pasta. Mariana, leia para ele. Ela abriu a pasta, voz firme. Registros de ponto adulterados. 5 funcionários trabalharam 47 horas extras sem recebimento nos últimos 3 meses. Descontos ilegais somando R$ 3.200 reais. 3 áudios de ameaças verbais. Fotos do quadro de escalas rasurado. E o vídeo das câmeras de segurança de hoje, registrando a acusação de roubo sem fundamento. Diego estava pálido. Eduardo continuou. E eu tenho 7 funcionários dispostos a dar depoimento formal contra você. Com advogado, com testemunhas, com tudo. Ele deu mais um passo. Diego recuou de novo. E agora, na frente de todos esses clientes, você acusa uma mulher de roubo sem prova alguma. Você mancha a reputação dela. Você demite ela com uma filha para sustentar. Eduardo parou bem na frente de Diego. Olhos nos olhos. Você acha que isso é liderança? Diego não respondeu, estava tremendo. Eu vou te dizer o que isso é. Eduardo falou baixo, mas todo mundo ouviu. Isso é abuso, puro e simples. Ele se virou para os clientes. Peço desculpas a todos vocês por terem presenciado isso. Esse restaurante foi construído com base em respeito, e o que vocês acabaram de ver vai contra tudo que eu acredito. Ele olhou para Joana. Joana, você não está demitida. Você nunca vai ser demitida. Na verdade, a partir de hoje você é promovida a supervisora, com aumento de salário e plano de saúde completo para você e sua filha. Joana arregalou os olhos. As lágrimas caíram mais forte, mas agora eram diferentes. Eduardo olhou para Diego. Você, por outro lado... Diego engoliu seco. Você está demitido.
por justa causa, sem aviso prévio, sem indenização, e eu vou garantir que toda a rede de restaurantes da cidade saiba exatamente por que você foi demitido. Diego abriu a boca. Fechou. Tentou falar. Não conseguiu. A segurança vai te escoltar para fora. Você tem 5 minutos para pegar suas coisas, e se eu te ver perto desse restaurante de novo... Eduardo se aproximou. Eu processo você por tudo que você fez aqui. Diego estava pálido, suando, tremendo. A porta se abriu. 2 seguranças entraram. Mariana, a gerente de RH, estava com eles. Senhor Moretti, ela disse formalmente, por favor, nos acompanhe. Diego olhou ao redor. Para os clientes, para os funcionários, para Eduardo. Ninguém tinha pena dele. Ele abaixou a cabeça e saiu escoltado pelos seguranças. A porta se fechou. O restaurante ficou em silêncio por 3 segundos. E então os funcionários começaram a aplaudir. Devagar no começo, depois mais forte, depois com lágrimas nos olhos. Alguns clientes também aplaudiram. Eduardo olhou para Joana. Ela estava chorando, mas sorrindo. Pela primeira vez em meses, ela estava sorrindo. Os aplausos demoraram a parar. Eduardo esperou. Deixou o momento acontecer. Quando o silêncio voltou, ele se virou para o salão. Peço desculpas a todos os clientes presentes. O almoço de hoje é por conta da casa. Aplausos esparsos. Murmúrios de surpresa. Eduardo olhou para os funcionários. Pessoal, podem vir aqui? Hesitantes, formaram um semicírculo ao redor dele. Eu me afastei demais, ele começou. Confiei cegamente. E vocês pagaram o preço. Isso acaba hoje. Silêncio. A partir de agora, eu vou visitar todos os restaurantes da rede. Sem avisar, porque se aconteceu aqui, pode estar acontecendo em outros lugares. Roberto deu um passo à frente. Senhor Falcão, obrigado. Eduardo olhou para Mariana. Quero auditoria completa dos últimos 6 meses. Todo mundo que trabalhou hora extra sem receber, vai receber. Todo desconto ilegal vai ser reembolsado. Mariana assentiu. E esse restaurante tem o nome da minha mãe na entrada. Eu não vou deixar que a memória dela seja manchada. Eduardo bateu palmas. Agora vamos voltar ao trabalho. Temos clientes para atender. Os funcionários se dispersaram. A energia era diferente, mais leve. Eduardo viu Joana parada perto da cozinha. Foi até ela. Como está a mão? Dói, mas vou ficar bem. Você vai no médico. Agora. Eduardo pegou um cartão. Plano de saúde da empresa. Você e sua filha têm cobertura completa. Joana pegou o cartão com a mão trêmula. Senhor, eu não sei o que dizer. Você trabalha aqui há 15 anos e eu nem sabia seu nome. Eduardo colocou a mão no ombro dela. Vocês são a alma desse lugar. Os olhos de Joana brilharam. O Diego sempre dizia que a gente era descartável. Ele estava errado. Eduardo falou firme. Você não é descartável. Esse restaurante tem sorte de ter você. A voz dela falhou. Senhor, e a promoção não é favor. Você conhece esse lugar melhor que qualquer gerente que eu poderia contratar. Você merece estar no comando. Mas eu nunca fui gerente. Você já lidera, só não tinha o título. Eduardo sorriu. E eu vou te apoiar. Você não vai fazer isso sozinha. Joana limpou as lágrimas. Obrigada, de verdade. Vai no médico cuidar dessa mão. Tira o resto do dia. Amanhã a gente conversa. Mas o restaurante... Eu vou ficar aqui hoje. Comecei lavando prato nessa rede. Ainda sei fazer umas coisas. Joana riu. Genuíno. Ela pegou a mochila. Senhor Falcão? Sim? Obrigada por não ter desistido da gente. Eduardo sentiu o peito apertar. Eu que peço desculpas por ter demorado. Joana saiu. Mariana se aproximou. Se reembolsarmos tudo, vai dar 47 mil. Faz o pagamento, essa semana. E o novo gerente? Vou promover de dentro. Alguém em quem a equipe confia. Eduardo olhou para Roberto na cozinha. Mas primeiro quero ouvir a opinião deles. O resto do dia passou rápido. Eduardo ficou até o fechamento. Ajudou na cozinha. Conversou com clientes.
Ouviu histórias. Diego tinha transformado o abuso em método de gestão, mas agora tinha acabado. Às 22 horas, o último cliente saiu. A equipe limpava tudo, mas a energia era diferente. Risos, conversas, piadas. O restaurante voltou a respirar. Eduardo ajudou a empilhar cadeiras. Roberto se aproximou. Senhor, não precisa, eu sei, mas eu quero. O senhor é diferente do que eu imaginava. Eduardo parou. Eu já fui funcionário, Roberto. Já lavei prato, já trabalhei 16 horas seguidas. Eu nunca vou esquecer de onde vim. Roberto assentiu. A gente sente isso. Às 23 horas, a equipe se despediu, cansados, mas felizes. Eduardo ficou sozinho no salão vazio. Olhou o quadro na parede. Maria Falcão. Desculpa, mãe, ele sussurrou, mas eu consertei. Prometo que nunca mais vou deixar. Apagou as luzes, trancou a porta. Amanhã aquele restaurante ia renascer, mais forte, mais justo, mais humano. 3 meses depois. Eduardo estacionou o carro em frente ao restaurante. Não era visita surpresa dessa vez. Era celebração. Ele entrou pela porta da frente. O salão estava cheio. Clientes conversando, rindo, comendo. A energia era completamente diferente. Senhor Falcão! Joana veio ao encontro dele. Uniforme novo, crachá de supervisora no peito. Sorriso largo no rosto. Joana! Como estão as coisas? Incríveis. Ela mostrou um tablet. Olha só, avaliações subiram para 4,9, pedidos de demissão, 0 nos últimos 3 meses e as vendas aumentaram 34%. Eduardo sorriu. 34%? As pessoas sentem quando o ambiente é bom. Os funcionários trabalham melhor, os clientes percebem, todo mundo sai ganhando. Ele olhou ao redor. Viu os garçons atendendo com um sorriso genuíno. Viu os cozinheiros trabalhando em equipe, conversando, se ajudando. Viu Roberto, agora gerente, orientando um funcionário novo com paciência. E você? Como está se adaptando ao cargo? Joana respirou fundo. No começo foi difícil. Eu tinha medo de não dar conta. Mas o senhor tinha razão. Eu já liderava. Só precisava de confiança. E a mão? Ela levantou a mão direita, sem curativo. Sarou completamente. O médico do plano disse que se eu tivesse esperado mais um dia, poderia ter infeccionado feio. Eduardo balançou a cabeça. Ainda bem que você foi. Graças ao senhor. Eles caminharam até a cozinha. Roberto viu Eduardo e acenou. Senhor Falcão, que honra! Roberto, ouvi dizer que você está arrebentando como gerente. Roberto sorriu sem jeito. Estou tentando, mas é diferente, sabe? Eu tento fazer todo mundo se sentir parte da equipe. Nada de gritos, nada de ameaças. Exatamente como deve ser. E funciona! Roberto apontou para a equipe. Todo mundo trabalha melhor quando não está com medo. Quem diria, né? Eduardo riu. Quem diria? Mas não é isso. O movimento começou a diminuir. Eduardo sentou numa mesa no canto. Joana trouxe um café. Posso sentar? Claro. Ela se sentou. Ficou em silêncio por um momento. Senhor Falcão, eu queria agradecer de novo. Por tudo. Joana, não, deixa eu falar. Ela olhou para ele. Quando o Diego me demitiu naquele dia, eu achei que tinha perdido tudo. Eu não sabia como ia pagar as contas, como ia sustentar minha filha. Eu estava destruída. Eduardo escutou em silêncio. E então o senhor apareceu, revelou quem era. Me promoveu. Mudou tudo. Os olhos dela brilharam. Minha filha conseguiu entrar numa escola melhor por causa do plano de saúde. Eu consegui pagar dívidas antigas. Eu voltei a acreditar em mim. Você sempre mereceu, Joana. Eu sei disso agora, mas antes, o Diego tinha me convencido que eu não valia nada. Ela limpou uma lágrima. O senhor me devolveu minha dignidade. Eduardo segurou a mão dela. Gentil, respeitoso. E você me lembrou porque eu comecei tudo isso. Não foi para ter restaurantes famosos, foi para criar lugares onde pessoas pudessem trabalhar com respeito. Joana sorriu. Missão cumprida, então. Às 21h, Eduardo se preparou para ir embora.
Ele olhou ao redor uma última vez. Aquele lugar tinha ressuscitado, não só nas vendas ou nas avaliações, na alma. Senhor Falcão? Roberto se aproximou. A gente preparou uma coisa para o senhor. O quê? Roberto fez sinal. Todos os funcionários se reuniram no salão. Uns 15. Cozinheiros, garçons, pessoal da limpeza. E então eles começaram a aplaudir. Eduardo ficou sem reação. A gente queria agradecer, Roberto falou, por ter vindo, por ter visto, por ter agido. E por ter acreditado na gente, Joana completou. Os aplausos continuaram. Alguns funcionários tinham lágrimas nos olhos. Eduardo sentiu o peito apertar. Ele tinha criado aquela rede para ganhar dinheiro, sim, mas principalmente para fazer diferença. E ali, naquele momento, ele viu que tinha conseguido. Obrigado, ele disse, voz embargada. Mas quem merece aplausos são vocês. Por aguentarem, por resistirem, por não desistirem. Ele olhou para cada rosto. E eu prometo uma coisa. Nunca mais vou deixar alguém como o Diego assumir o controle. Nunca mais vou me afastar tanto a ponto de não ver o que acontece aqui embaixo. A gente confia no senhor, Roberto disse. Eduardo assentiu. Apertou a mão de cada um, abraçou Joana e saiu sabendo que tinha feito a coisa certa. No carro, ele olhou o restaurante pelo retrovisor. As luzes acesas, o movimento lá dentro, as pessoas trabalhando felizes. Pegou o celular, ligou para Mariana. Mariana, quero expandir o programa. Auditoria surpresa em todas as unidades. E quero criar um canal direto onde qualquer funcionário possa reportar abuso de forma anônima. Excelente ideia, senhor. E aquela lista que você me mandou, dos outros gerentes com reclamações? Sim. Eu vou visitar cada unidade, pessoalmente, quero ver com meus próprios olhos. Mariana hesitou. Senhor, são 12 unidades. Então vai demorar uns 3 meses. Sem problema, eu tenho tempo. Ela sorriu do outro lado da linha. O senhor mudou, se me permite dizer. Não mudei, só lembrei quem eu sempre fui. Ele desligou. Deu partida no carro. Enquanto dirigia, pensou em Diego. Onde ele estaria agora? Talvez em outro emprego, talvez desempregado, talvez tendo que explicar por que foi demitido. Não importava. O que importava é que ele não estava mais destruindo vidas. E Joana estava trabalhando com dignidade. Roberto estava liderando com respeito. Os funcionários estavam felizes. Isso era o que importava. Eduardo sorriu. Justiça tinha sido feita. E ele ia garantir que continuasse sendo feita. Todos os dias, em todos os lugares. Porque algumas coisas não eram negociáveis. Dignidade, respeito, humanidade. E ele nunca mais ia esquecer disso. Se essa história bateu forte, é porque trabalho não deveria machucar ninguém. Ninguém merece ser humilhado, silenciado ou tratado como descartável, só para garantir o sustento. Todo mundo merece respeito todos os dias. Se você acredita nisso, deixa o like agora. Isso ajuda essa mensagem a chegar mais longe. E comenta aqui embaixo o que essa história te fez sentir. Às vezes, falar já é o primeiro passo para não aceitar mais o que nunca foi normal.